Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje a gente vai falar sobre um fator muito importante, né? Dado que a gente tem aí o trader, né? Ser trader como uma profissão, né? Então você ser um trader profissional, né? Se profissionalizar, ter ali uma possibilidade de uma evolução operacional dentro do mercado, a ponto de você conseguir chegar, digamos assim, ao patamar de viver do mercado, tirar do mercado financeiro o dinheiro que você deseja. A gente vai falar hoje sobre a questão da rotina operacional, né? Ou de um plano operacional. Essa parte operacional, esse plano, digamos assim, essa rotina, essa estrutura um pouco mais profissional, voltada para dentro do trading, ela funciona tanto para a parte de gerenciamento de risco, tá? Para diminuir seu risco ali durante as suas operações, como também para a parte psicológica, né? Porque dado que você está mais preparado, dado que você execute ali algumas rotinas importantes, né, pré-operacionais e pós-operacionais, você vai diminuir ali sua possibilidade de ter algum problema ali relacionado à parte psicológica durante o trade, durante seu dia de operações, tá? Então, quanto mais preparado você estiver, maior vai ser suas chances dentro do mercado financeiro. E aqui, né, eu separei para a gente conversar um pouco, né, sobre esses tópicos, onde eu coloquei a parte de pré-mercado, tá? Que aqui nesse caso é o que você faz fora do mercado, digamos assim, né, antes do mercado. A parte pré-operacional, que seria antes de você começar ali a estar fazendo as suas operações, e a parte operacional, que aí é quando você vai realmente para a parte das suas operações em si, e depois o pós-operacional e o pós-mercado, né? Então você está fora ali do mercado, né? O que você deve fazer, beleza? Então assim, quando a gente fala de pré-mercado, né? Estou falando que ali antes do funcionamento do mercado em si, de você entrar ali na sua rotina pré-operacional, a primeira coisa que você tem que estar atento é justamente a parte de sono, né? A rotina que você faz pela manhã. Então aqui eu coloquei só como exemplo, né? Mas para você se alimentar bem, você eventualmente ali ter alguma meditação, fazer algum exercício, tá? Por quê? Porque dado que você vai tomar decisão, tá? Dado que você vai ter que estar super concentrado ali, se você não dormir bem, por exemplo, você vai diminuir drasticamente a sua capacidade de analisar o mercado. E quando a gente fala de leitura de fluxo, né? Quando a gente está falando aqui a leitura do fluxo de ordens, que exige ali de você uma atenção, né, para ler o mercado, entender o movimento, exige ali uma concentração, né, um pouco maior ali, para que você consiga entender o que está acontecendo no mercado. Isso aqui é bastante importante, tá? Então o sono, ele é vital para tudo, né, mas para o mercado mais ainda. Porque se você não dormiu bem, né, se você não tem uma boa rotina ali pela manhã, você já entra no pré-operacional ruim, tá? Então você vai fazer um pré-operacional ruim e aí, consequentemente, as suas operações elas também tendem a ser ruins. Então é um conjunto de fatores que eles estão interligados, tá? Então não é uma coisa separada da outra, por isso que é importante você estar muito atento a essa parte do que você faz pré-mercado. Então muitas vezes você acaba devolvendo tudo que você ganhou durante a semana, por exemplo, porque de quinta para sexta você dormiu mal, né, e não fez um pré-operacional correto e acabou devolvendo tudo, tá? Então assim, tem toda essa parte pré-mercado que é vital. Depois você vai para a parte pré-operacional, né? Então lembra sempre que a gente está falando aqui do trader como um profissional, como profissão. Como toda profissão, você tem ali uma rotina que você executa, né, que você faz para você poder se desenvolver. E aí você vai para a parte pré-operacional, né, onde a gente está falando aqui de olhar os mercados mundiais. Então você precisa ver, né, como que está os mercados mundiais, né, ter ali seu portfólio das bolsas mundiais, os futuros mundiais, né. Eu ensino isso lá dentro do curso gratuito que eu fiz, onde eu mostro lá o passo a passo para você montar essas carteiras e visualizar toda essa parte dos mercados mundiais, índices futuros, né, questões que impactam tanto no índice quanto no dólar. Se você quiser fazer esse curso, está aqui na descrição o link, né, você pode fazer de forma totalmente gratuita. E feito isso, né, feita essa análise dos mercados mundiais, a gente vai para a parte de notícia.
Tá, então, pô, beleza, eu olhei aqui o mundo, sei como é que tá o mundo hoje, aquela direção do mundo ali já me dá ali uma certa tendência para o dia, lógico que nada é fixo, né, dentro do mercado, tudo pode acontecer, mas me dá ali uma certa direção, em termos de comportamento mesmo de mercado. Daí eu já passo para a parte de notícias, tá? Então eu vou fazer ali, hoje existem vários canais, existem várias ferramentas aí, né, de notícias que a gente pode estar usando como pessoa física, né? Lá dentro eu criei um grupo no Telegram justamente para esse pessoal que está fazendo esse curso gratuito, para que a gente possa também informar as pessoas das notícias que são importantes para o ativo, tanto dólar quanto índice. E aí você vai se ambientar, né, dentro dessas notícias, a agenda econômica do dia, né, o noticiário político, que tende a impactar ali no ativo que você está operando, principalmente quando a gente fala de Brasil e mercado futuro, né, o noticiário político é bastante relevante. E aí você vai, através dessas notícias, vocês também já vão conseguir entender o que está acontecendo, né, e qual é o panorama, digamos assim, para o dia. O importante aqui é que essa parte das notícias econômicas vocês têm que estar a par, tá? Então, a parte do calendário econômico para o dia, isso é vital, né, que você já saiba ali exatamente qual é o horário das notícias que vão, as notícias dos eventos econômicos que vão ter no Brasil, né, e também nos Estados Unidos e em países desenvolvidos, tá? Então essa parte que muitas vezes é negligenciada acaba ocasionando muito erro, né? Muita gente às vezes perde dinheiro justamente por não estar atento à parte de notícias do dia, beleza? Feito isso, né? Então, pô, eu sei como que tá os mercados mundiais, eu sei como, dei uma olhada nas notícias, aí eu passo para o meu operacional mesmo ali que eu faço, né? Que é a minha preparação para o dia ali no ativo que eu estou atuando, tá? Então eu falo muito dessas partes dos pontos de mercado, né? Eu falo isso lá dentro desse curso gratuito, que a gente tem preços que são importantes para o ativo. Então, quando a gente fala, por exemplo, de dólar futuro, existem preços, existem níveis de preços, né, que a gente tira isso através do volume e outros fatores, que são importantes para o ativo. Não significa que quando chegar naquele preço é para vender, quando chegar naquele outro preço é para comprar. Não é necessariamente isso. Mas é importante para que quando o mercado ele atinja aqueles patamares, eu vou ficar atento, né, eu vou redobrar minha atenção para tentar verificar o que acontece, para tentar entender ali, fazer a leitura daquele momento, né, e eventualmente tomar uma decisão de operação. Então, quando eu falo de pontos aqui, eu olho os pontos mensais, semanais, diários, né, dos 3 dias anteriores, eu olho o volume do contrato, eu olho a volatilidade média, né, que é um dado que eu já falei nesse vídeo aqui, que eu vou até deixar aqui em cima, onde eu falei sobre volatilidade. Eu olho também, né, o horário de maior volatilidade, então eu tento ver ali nos dias anteriores, né, um horário que teve ali a maior volatilidade, e olho também a posição dos players, tá, nível de contrato. Então eu faço todo um panorama, né, dentro do meu operacional, dentro da análise que eu utilizo, né, para eu ter noção de níveis de preço, né? Então tudo isso que eu estou fazendo aqui é para que eu tenha noção dos níveis de preço do mercado, né? Quais são os níveis de preço que são importantes, quais são os mais importantes e os menos importantes, e aí, né, quando eu vou operar, eu já tenho noção de onde o preço tende a atuar, de onde tende a segurar, né, de onde tende a ter um volume de negociação maior, enfim, beleza? Então eu faço todo esse pré-operacional para que eu venha justamente para o operacional. Então olha só, existem vários passos aqui, né, onde um impacta no outro até você chegar na parte de operação. E o que acontece, né, como vocês devem saber, é que muita gente já passa direto para essa parte operacional. Então o cara acorda e ele já senta ali na tela do computador e aí já sai clicando, tá? Sem fazer a preparação, sem estar atento a essa questão física mesmo, do estado físico ali do momento, estado emocional. E aí acaba que o resultado disso você já imagina que é ali a alta probabilidade daquela pessoa dar errado no mercado, porque ela não está preparada. Então, se eu tenho o mercado como uma profissão, né, eu tenho isso eu quero ter isso como profissão, eu quero me desenvolver operacionalmente, isso vai exigir de você, né, um esforço, né, isso vai exigir de você ali uma disciplina para que você possa se desenvolver como profissional no mercado.
Então, quando você vem direto para a parte de operações mesmo ali, você está correndo um grande risco, tá? E aí, no operacional, a gente tem o que a gente chama de janelas ali de mercado, né? Então, o mercado, durante o dia, ele tem ali várias janelas onde ele tem uma volatilidade diferente, ele tem uma forma de atuação um pouco diferente, né? Tem várias variáveis ali que impactam. Então, tem um mercado, por exemplo, as janelas, né? Seria a janela de abertura. Eu tenho a janela da formação, no caso aqui de dólar, né? A janela de formação da Petax, né? Inclusive, eu falo mais a fundo sobre o Petax nesse curso que está aqui embaixo na descrição, né? Caso você queira fazer, é só se cadastrar. E tem uma abertura do mercado americano, tá? Que é um evento também importante, dado que o mercado americano, né, é um dos mercados com maior volume do planeta, é o mercado de maior volume do planeta. Quando abre a Bolsa Americana, né, tende ali a entrar uma volatilidade, tanto no dólar quanto no índice. Tá? Então eu tenho essas janelas aqui, que seria o quê? Para quem opera dólar, abertura. Tá? Então a abertura ali tem uma volatilidade maior, muitas vezes alguns players, principalmente quem está fazendo hedge, né, que é proteção, o cara não está ali buscando preço, ele vai lá e já bate ou toma no mercado o volume que ele tem que fazer o hedge. Depois eu tenho ali a formação da P1, que é a primeira Petax, que é de 10 até as 10h10, e aí às 9h45, 9h40 ali começa ali o mercado brigar por essa taxa, né, começa ali uma certa volatilidade, e aí depois, né, eu tenho uma abertura do mercado americano, e aí formação da Petax, da segunda Petax e da terceira Petax. Tá? Então existem aqui essas janelas, tá? Eu gosto de operar nas primeiras janelas de mercado, e aí depois eu tenho, né, à tarde, Sandro, eu só tenho tempo à tarde, então não consigo operar de manhã. À tarde já é outro tipo de mercado, digamos assim, né? Onde eu tenho ali a formação de ajuste, né? Que é o ajuste financeiro aí dos contratos futuros. Eu tenho ali eventuais zeradas de alguns players, né? Ou até mesmo virada de mão, enfim. E tenho eventuais notícias que possam ocorrer durante a tarde que podem mexer com o mercado. Tá? Principalmente notícia política, que geralmente elas saem à tarde ali, né? No meio da tarde ou no final da tarde, que às vezes movimenta bastante o mercado. Então, até aqui você viu que já tem inúmeras variáveis que vão impactar dentro do seu operacional, né? Tanto da parte ali do clique mesmo, na parte do day trade ali, de você clicar em comprar e vender, como nessa questão da sua preparação e até chegar no topo lá, que é a sua preparação física e mental, digamos assim, para dentro do mercado, para dentro das suas operações, né? Então você vê que tem inúmeras variáveis e por isso, né, isso faz com que o trader, a profissão trader, né, digamos assim, ela seja difícil, tá? De certa forma difícil, porque envolve muitos fatores, envolve muitas variáveis que às vezes a gente não controla, e as variáveis que a gente consegue controlar, né, que é, digamos, eu consigo meu sono, minha rotina, enfim, às vezes eu não me atento a isso e não consigo me desenvolver ali como pessoa mesmo para que eu esteja preparado para o mercado. Então eu já estou sujeito ali a várias variáveis que eu não controlo, e aí as que eu tenho o poder de tentar mudar ou tentar controlar, eu acabo que não me esforço, e aí a chance de você dar certo no mercado vai só diminuindo conforme você vai negligenciando essas variáveis, beleza? E aí no pós-operacional, né, você fechou ali suas operações, isso aqui é bastante importante, é você fazer um diário de trader, tá? Muitas vezes diário de trade. Muitas vezes isso é bastante negligenciado e às vezes pode ser até motivo de chacota, enfim, mas ele tem uma importância que não é só a importância de você anotar, tá? Então o diário de trader é para você anotar suas operações, né? Anotar o que você viu ali no mercado. Então, eu comprei porque eu vi isso, eu estopei porque eu vi isso, na hora que eu fui entrar eu não consegui ver tal coisa, enfim. Então você faz um relatório das suas operações no dia. E isso é importante porque o ato de você anotar vai fixar mais na sua mente, né, principalmente aquelas operações que deram certo, tá? E também as que deram errado, para que você possa corrigir. Então, se você anota todo dia, tá? Faz um diário de trade ali, relatório de operações diário,
depois de 30 dias, quando fecha ali o contrato, né, quando está falando de contrato de dólar e vence mensal, você tem ali basicamente ali 20 pregões aproximadamente, para você analisar o que você fez de certo e de errado. E aí quando você faz essa revisão dessas suas anotações, você já consegue ter ali um panorama, digamos assim, pô, essas operações aqui, esse tipo de operação, né, que eu vi aqui deu mais certo, esse aqui toda vez que eu entrei deu errado, esse horário que eu operei aqui eu não consegui me desenvolver, eu só tomei stop, mas esse horário aqui eu estou sempre acertando. Então você tem um panorama através do diário, né, de como você está no mercado, e isso é bastante importante. E mais do que só a anotação, você vai conseguindo fixar a sua visão do mercado, e aí aquela visão vai ficando cada vez mais cristalina, vai ficando cada vez, digamos assim, mais clara. E aí quando a gente fala de leitura de fluxo, né, que é uma leitura de fato, que você vai se desenvolvendo, você vai aprendendo a ler o fluxo, esse diário ele é bastante importante porque ele vai te ajudar a masterizar, né, a sua visão ali dentro do fluxo, a sua leitura. Então, conforme você vai anotando, você vai aprendendo cada vez mais e vai masterizando a sua leitura de fluxo ali no mercado, beleza? E aí, feito isso, o diário, que é depois das suas operações, então, por exemplo, eu tenho uma janela ali que eu opero de 10 a 11, tá? E aí, depois dessas operações, você já faz logo o seu diário ali de operações, seu relatório, porque está tudo ali claro ainda na sua mente, não deixa para fazer depois, você já faz logo, né, e já guarda aí as suas anotações, beleza? Feito isso, existe o pós-mercado, né, que é a rotina ali que a gente faz depois que o mercado fecha, né? Então, depois que o mercado fecha, eu posso fazer, né, uma revisão operacional, né? Então, hoje eu tenho ferramenta, por exemplo, como um replay de mercado, onde eu consigo fazer ali uma revisão das minhas operações, eu consigo ter todas as informações que teve no mercado durante o dia, durante aquele pregão, e eu consigo revisar tudo, então isso é fantástico, né? Onde você pode ver, você pode olhar novamente o mercado, né? Você vai ter ali de novo uma oportunidade de entender aquele movimento, como que aconteceu aquele movimento, né? Como que foi aquela frequência de mercado, aquele volume, então é bastante importante essa revisão. Você também pode fazer uma revisão dos pontos, então todos esses pontos aqui que a gente faz uma revisão para ver se tem ali algum nível de preço novo, algo importante, e aí eu vou olhar também as notícias, né, do dia. Então, teve várias notícias durante o dia, vários eventos, como isso vai impactar, né, no mercado amanhã. Então, o mercado ele é muito dinâmico, né? Existe ali muita informação. Então, muitas vezes a notícia que saiu durante o dia, né, ela impacta ali durante o dia, mas o dado ele vai ser, digamos assim, digerido pelo mercado durante a semana, né, ou no próximo dia também. Então, é importante você entender ali as notícias do dia, porque às vezes pode ter alguma informação nova que muda a perspectiva em relação ao ativo que você opera. Tá? Então, por exemplo, no caso do dólar, pode ter um dado econômico que muda a perspectiva, né, de preço, de volatilidade, enfim, que muda a perspectiva do dólar, né, seja para dar um viés de alta ou viés de baixa, enfim. Então, isso é importante também, você dar uma revisada nas notícias do dia, né, e segue aquele mesmo fluxo lá, né, de várias corretoras, né? Tem fechamento de mercado, onde você pode olhar esse fechamento de mercado. Eu mostro isso lá dentro do curso que eu preparei, onde a gente vê vários canais de corretoras, a gente vê como você pode acessar esses conteúdos, tanto pela parte de corretora, como pela parte dos gestores de investimento, através dos relatórios, né, que eles são feitos aí mensalmente. E aí você tem um panorama geral, digamos assim, do mercado. Então aqui a gente tem um exemplo, né, de rotina profissional, né, para um trader. Então, se você está buscando, né, se profissionalizar, se você está buscando ali criar uma rotina mais profissional, onde você sabe ali exatamente o que tem que fazer, né, quando acorda, durante o dia, enfim, fazer seu pré-operacional, pós-operacional, aqui a gente tem um exemplo aí de rotina que você pode usar nas suas operações, beleza? Então, se você gostou desse vídeo, né, agradeço por ter chegado até aqui. Se você gostou desse vídeo, não esquece aí de deixar seu like, né, compartilhe, pode comentar aí à vontade. E até o próximo vídeo. Valeu!